Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Boa noite a todos aí, mais uma transmissão, o dia do Senhor. Vamos aí aguardar os nossos irmãos acessarem o link. Eu vou aproveitar esses minutos iniciais para compartilhar o link da nossa transmissão. Quem for entrando aí, seja bem-vindo. Irmã Mônica aí, bem-vinda, graça e paz. Compartilhando aí o link, os irmãos fiquem à vontade aí caso queiram nos ajudar compartilhando. Irmãos, graças a Deus aí por mais um dia do Senhor, né? Por termos já cultuado ao Senhor pela manhã, na igreja, publicamente. Graças a Deus pela reunião do povo de Deus ali na igreja. E agora nosso estudo aqui sendo transmitido pela internet, né? E nós estamos aí, Deus quiser vai chegar aí, está marcado para chegar até o dia 19 de novembro uma câmera, né, que vamos usar no lugar do celular lá na igreja, e tentar melhorar nossa transmissão lá da igreja mesmo, continuar aprimorando aí nossos canais de comunicação, né? Bem-vinda aí nossa irmã Erlaine, irmã Elda, irmã Gisele, Terezinha. Amém, minha irmã Mônica, graças a Deus. Deus tem sido bom, tem nos abençoado. Continuemos firmes, né, na palavra, pregando a palavra. Que o Senhor há de nos abençoar mais e mais. Ok? Também essa quinta-feira agora o conselho vai estar reunido à tarde, antes do estudo. E a gente vai tomar algumas decisões aí sobre a questão do final do ano, né, das nossas confraternizações. Então os irmãos fiquem atentos aí. Também tem a questão já do trabalho agora de novembro, da inauguração do Salão Social. Dia 28 é um sábado, é um culto em ação de graças. Então os irmãos fiquem preparados, fiquem atentos aí. E nós vamos decidir com relação a dezembro aí como serão as programações. Então os irmãos fiquem atentos aí para a gente poder estar concluindo o ano aí juntos aí, rendendo graças ao Senhor. Irmãos, hoje nós vamos tratar na nossa lição, eu espero terminar hoje o capítulo do pecado na confissão de fé. Espero terminar hoje aí. O título da nossa lição é Os efeitos da queda e o resultado do pecado. Eu creio que não é um assunto muito polêmico, não. A questão do pecado é uma revisão, né? Os irmãos já conhecem o assunto. A gente vai passar o conteúdo, refrescar a nossa memória com relação à questão do pecado aí, concluir o assunto para a gente seguir nos estudos da nossa confissão de fé. Então hoje a gente encerra. Porém, fique à vontade, eu estou dizendo que assim, os irmãos geralmente é um assunto que nossos irmãos conhecem, mas fique à vontade para perguntar. E à medida que a gente está expondo o assunto, fiquem à vontade aí para nos perguntar aí caso queiram. Ok, vamos orar então. Vamos orar e pedir a graça do Senhor. Oremos. Senhor, queremos te bendizer por mais um dia teu, na tua presença, todo dia espiritual, de descanso espiritual, também físico, de nos preparar, ó Pai, para a semana de atividades. Abençoa, Deus, o teu povo, fortalece a fé, também instrui na verdade, usa esse momento aqui, segundo a vontade do Senhor. Seja exaltado, ó Pai, o teu nome na vida de cada servo teu, cada irmão em Cristo.
e que o Senhor dê direção, ó Deus, use a boa doutrina para fortalecer cada irmão em Cristo. Perdoa os nossos pecados, nos santifica, nos abençoa. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, vamos então à exposição aí da nossa lição de hoje. Material aí já conhecido. O capítulo 6 da Confissão de Fé trata da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Nós vamos tratar de três sessões. Vamos tentar tratar de 3 sessões para a gente concluir o capítulo do pecado, né? São sessões breves, não são muito longas, não. A sessão 4 aí do capítulo 6 diz o seguinte: dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. A explicação para a corrupção atual, para a mazela do mundo, as misérias, a maldade. Então isso vem do pecado original, dessa corrupção original que afetou toda a raça e que nos indispõe para as coisas de Deus, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Os versículos bíblicos são vários aí. Vamos ler alguns aí. Temos aí. Vamos ler aí. Quem está acompanhando na tela já está vendo, né? Já consegue ver aí os versículos. Por exemplo, aí, Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós vamos ver na aula a depravação das faculdades humanas, a perca da imagem de Deus. Então o texto de Gênesis aí diz que o próprio Senhor, antes do dilúvio, Gênesis 6,5, ele viu a multiplicação do pecado. À medida que a humanidade se multiplicou, o pecado se alastrou mais e mais, se multiplicou. E Deus vê o coração. Então imagine, Deus olha do céu e vê toda a maldade do coração humano. E aí ele mandou o dilúvio e resgatou apenas a família de Noé, né? Romanos 8,7 diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então o homem caído, carnal, ele tem uma inclinação, um pendor da carne, que é inimizade contra Deus. Não se sujeita à lei de Deus. É por isso que há depois também da conversão, e nós vamos ver, essa luta da carne contra o espírito. Porque o homem carnal há essa indisposição. Então por que para fazer o que agrada a carne a gente tem toda a disposição? E muitas vezes para orar, ler a Bíblia, vigiar, né? E às vezes a gente fica, como na pregação hoje de manhã, às vezes há uma sonolência com as coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos, né, ali, para eles vigiarem e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor voltou da oração e pegou os seus discípulos dormindo, né? Paulo diz em Romanos 7,18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, mesmo no crente, a presença do pecado. Em Gênesis 8,21, depois do dilúvio, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Irmão, se Deus fosse ficar destruindo a terra, considerando a maldade do homem, ia ter vários dilúvios, várias catástrofes mundiais. Então Deus trouxe o dilúvio ali, ele fez uma aliança com a humanidade, e nessa aliança então Deus prometeu, fez uma promessa de não amaldiçoar a terra por causa do homem, porque ele, né, como Deus ele sabe, ele constatou ali, e se não for a graça de Cristo, a maldade está no coração do homem desde a sua mocidade, né? Quer dizer, na verdade vai estar, porque somos filhos de Adão, e só em Cristo isso pode ser revertido, não completamente nessa vida, mas só
no porvir. Então o crente, mesmo o crente, a confissão de fé mostra os textos, que o crente ele é pecador, mesmo sendo cristão, justificado, mesmo estando em Jesus, ele continua sendo pecador. Romanos 3, 10 a 12 diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, etc. Né? E outros textos aí, né, que são aí citados, né? Mas os irmãos conhecem também Tiago 1, 14 e 15, Efésios 2, de 2 a 3. Irmãos, vamos então ver os efeitos imediatos da queda, né? Então, há um efeito natural da queda e há um efeito que é a punição de Deus à desobediência do homem. É judicial. Deus pune o pecado. Né? Deus pune o pecado. É uma consequência natural. A morte entrou no mundo. A natureza, né, caiu, perdeu a imagem de Deus. E há também a punição judicial diante do tribunal de Deus. A principal consequência da queda é a depravação da imagem de Deus no homem. Lá em Gênesis, se você ler lá direitinho, você vai ver que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então o homem, né, depois você pode pesquisar e aprofundar o que é ser a imagem de Deus. Acho que eu já falei na aula anterior também. Então essa imagem de Deus ela foi afetada pela queda, né, foi depravada. Não perdida completamente, mas foi bem abalada ali na queda. E especialmente houve morte espiritual. Então, não quer dizer, o que pregamos e cremos segundo a Bíblia, não quer dizer que o homem é tão mau quanto ele possa ser, mas que a vida humana foi afetada pelo pecado como um todo. Nós vamos explicar aqui mais na frente. Então, o ser humano, fisicamente, espiritualmente, o corpo e a alma foram afetados, corrompidos. Né? As doenças, a questão genética, aí a pessoa já nasce com, né, doenças aí, essas coisas são consequências do pecado, segundo a nossa visão cristã, e cremos ser a verdade bíblica, né, a verdade de Deus. Então, nós vemos, você lendo lá em Gênesis, você vê também que Adão e Eva passaram a experimentar vergonha dos seus corpos, né? Então a gente não entende hoje como é que é isso, mas a Bíblia é muito clara ali que eles estavam nus, mas vestidos, né? Nus de roupa, mas vestidos com a justiça original, né? Eles não tinham vergonha. Então o problema da nudez, além da questão hoje da falta da modéstia, né? É a vergonha, e isso é uma questão moral, né? Então, essa questão da vergonha da nudez física aponta para uma questão espiritual. Que, na verdade, nós estamos nus da justiça que nos permite estar diante de Deus sem vergonha. Então, o homem ele não tinha medo de Deus. Ele não tinha vergonha de Deus. Gênesis 3:7 e Gênesis 3:10 fala isso. Quando o homem pecou, seus olhos se abriram para o pecado e para a culpa, e a consciência acusou. Né? Então, a gente não sabe como é que é isso, né? Parece algo estranho para nós, mas sem a queda, né, o homem não teria medo e vergonha. E era bem diferente ali, né? O que seria o homem sem o pecado. Né? Como a queda aconteceu rapidamente, a gente não sabe, né, exatamente qual seria o desenvolvimento de uma humanidade sem a queda. Depravação da imagem de Deus, né? Continuando aí, o homem perdeu a imago Dei moral. Imago Dei é a palavra latina, né, para a imagem de Deus. Então, ou seja, o homem perdeu a sua santidade, pureza moral. Então, nós não sabemos, irmãos, o que é essa santidade, pureza moral que o homem tinha antes da queda. Nós já nascemos filhos de Adão, caídos. Então o homem naturalmente conhecia a Deus, não precisava de uma Bíblia, de ler a Bíblia, de ir para a igreja ali. Na verdade, o Jardim do Éden era um templo e o homem se encontrava com Deus na viração do dia, Adão. A vontade do homem era submissa a Deus, inclinada para o bem. Os sentimentos do homem eram voltados para Deus e depois da queda bagunçou tudo. Qual era a alegria do homem antes da queda?
obedecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E agora o homem está cheio de concupiscência, de cobiça, de vontades. Tudo está desordenado na vida do homem caído, do filho de Adão. E isso, irmãos, é o que nós chamamos aí a depravação da imagem de Deus. Então a imagem de Deus foi afetada. Né? A imagem de Deus foi afetada. E isso, você lendo em Gênesis, você vai ver como isso afetou várias áreas da vida humana. Né? O homem agora, nada é culpa dele. Né? Tudo é culpa dos outros. Lá desde do Gênesis, lá. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente. Né? Dissensões, agressões. Depois da queda nós vemos um irmão matando o outro, Caim matando Abel. Afastamento de Deus, afastamento do próximo. Né? Então nós somos seres caídos. Né? Isso nos afeta. Gênesis, então leia lá com atenção Gênesis, você vai ver os efeitos da queda lá no princípio, né, da história do homem. Então nós entendemos tudo a partir da queda. Nós entendemos o mundo e as dificuldades que estão aí a partir da queda. Vergonha e alienação. Certo? Então, o que é alienação? Essa separação de Deus. Alguém alienado é alguém separado. Então, Deus ele é santo. O homem agora é pecador. Então, Deus não admite o pecado. A queda distancia o homem de Deus. O homem se esconde da presença de Deus. Né? Então, pastor Paulo Anglada ele diz aí no livro, né, no seu livro, que é um anticlímax. Né? O clímax da história é o ponto alto. Então, Adão e Eva ali pensava que comendo o fruto ia tudo dar certo, as coisas iam melhorar na vida dela. Mas o que aconteceu? O contrário. Né? Aconteceu o contrário. Os resultados foram terríveis. Eles desobedeceram o Criador, agora estavam debaixo do juízo de Deus e nada podiam fazer para reverter a situação. Apenas se esconder uns dos outros. Então, irmãos, quais são as consequências do pecado? Separação de Deus, perca de comunhão também entre a criatura, entre nós também. Certo? Então isso também é afetado, o pecado também afeta isso. Né? E nós sentimos esses efeitos da queda. E nós cremos como cristãos que só Jesus pode reverter isso. O pecado faz separação entre homem e Deus, né? E entre homem e homem também, e nos indispõe às coisas de Deus. Então, ler a Bíblia, ler o Evangelho, né, nós temos que anunciar o estado do homem no pecado. Então, o homem ele é indisposto às coisas de Deus. Né? Por que onde a Bíblia é realmente pregada, onde a gente tenta viver um cristianismo, por que isso não atrai, né, tantas pessoas como a gente poderia? Mas na verdade, porque na verdade há uma indisposição. E muitas vezes algumas mensagens vão ao encontro à carne, à necessidade da carne. E isso tem um apelo muito forte às cobiças do homem. Mas as coisas espirituais parece que é mais difícil. E é mesmo. Né? Ladeira abaixo tudo é mais fácil. Né? Então, subir, né, ir a Cristo, servir a Deus é algo que não é natural para o homem caído. É algo que é um milagre da graça. Inverter o curso de um rio, né? Como se fosse inverter o curso de uma cachoeira, de um rio. Então, naturalmente, o homem se inclina para o pecado, para a depravação. Então, se inclinar para Deus é um milagre da graça. Deus também se afasta do pecador, né? Ele expulsou Adão do paraíso, que era o templo, era o lugar de adoração. Mas Deus também providenciou um meio para o homem ser perdoado e purificado, que foi a morte do Cordeiro, o Messias, Jesus, que foi simbolizado quando Deus matou um cordeiro e fez pele para cobrir a nudez do homem e da mulher ali. Certo? Então, irmãos, essas consequências são terríveis, né? Separação de Deus, né? Esse aqui repetiu o slide aí. São terríveis. Outra consequência terrível aí que a gente sente
na nossa história aí, na nossa vida, a morte. Né? A morte é o resultado da depravação do homem e alienação de Deus. O que é a morte? Morte não é deixar de existir, viu? Muita gente acha que morrer é sumir da existência. Não é. Morte é a separação do corpo e da alma. Deus nos fez corpo e alma. Morte é uma consequência do pecado. É uma punição. É o salário do pecado, a morte. Deus nos deu a vida humana é corpo e alma unidas. Então, quando o homem comeu do fruto, ele morreu espiritualmente. E depois ele morreu fisicamente, ou seja, a separação do corpo e da alma. Então, o homem entendeu o que é que Deus quis dizer. No dia que você comer do fruto, você vai morrer. Adão talvez não entendesse exatamente o que era isso, mas ele entendeu quando ele comeu e depois com a morte, né, física. Então, a morte é a separação do corpo e da alma. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. E a morte eterna é a separação total e eterna de Deus. Então, morte, o que é morte segundo a Bíblia? Qual é o nosso conceito de morte, né? Então, a morte, a Bíblia explica a existência da morte no mundo, né? Falando aí da morte humana, né? Com a questão do pecado e a separação do corpo e da alma, do homem de Deus, e a morte eterna também, né? Infelizmente, é uma realidade. Degeneração da criação. O pecado ocasionou consequências cósmicas e deflagrou degradação da criação. Maldita é a terra por tua causa. Irmãos, nós não sabemos o que era a terra antes do pecado, mas ela não era igual. E depois veio o dilúvio também para completar. Certo? Então, há uma degeneração que os estudiosos dizem que a agricultura não produz mais como antes, e agora com as tecnologias aí, o homem degradando o solo, né? Então, a terra original, ela tinha uma fertilidade extraordinária. E Deus abençoou a terra ali, e agora a terra é maldita. Então, a terra que produzia sem o suor, sem a fadiga, o homem tinha que trabalhar, mas isso não causava tanta fadiga. Agora é como se a terra fosse produzir como que a força, né? Como se não Deus estivesse retraindo o seu favor, né? E o homem tem, claro, descoberto tecnologias aí, mas mesmo com toda essa tecnologia humana, o que a gente vê é que, e o pessoal que gosta aí de estudar essas coisas, né, eles dizem aí, que parece que a terra está cansando, né? Ela cansa. E aí os alimentos não têm as mesmas propriedades que deveriam ter. Então eu imagino que antes da queda, até mesmo antes do dilúvio ali, a terra era muito mais produtiva, muito mais fértil, os alimentos muito melhores do que o que temos hoje, né? Então, essa é uma realidade aí da queda, né? É claro que, por mais que a pessoa tenha uma boa alimentação e tenha todo esse cuidado, o pecado entrou no mundo, a morte. Você que tem uma vida saudável, isso é bom, mas isso não retarda completamente a morte, a degeneração que a queda trouxe, né? Ter qualidade de vida é ótimo, né? Quem pode ter uma opção saudável é muito bom, né? Também é bíblico. A preservação da nossa vida, lá no mandamento não matarás, inclui a preservação da vida. Então nós cristãos somos pró-vida, mas, irmãos, tudo está cheio de morte. Tudo está cheio de morte. A terra está amaldiçoada. A gente come as coisas, e a terra não é mais a mesma, né? Não é o que Deus fez originalmente. Então, tudo que é prejudicial ao homem aí no mundo, orgânico, vegetal, animal, tem a ver com essa maldição, né? Com a ação do homem também, com a corrupção do homem. Desordens, pragas, calamidades, né? Ninguém sabe para onde é que foi aqueles gafanhotos, né? Mas ninguém sabe para onde é que foi parar aqueles bichos lá, mas todas essas pragas aí, consequência da queda, né? Ou então da ação do homem corrupto, do homem caído.
toda a criação geme e suporta angústias até agora, Romanos 8, 22. Enquanto aguarda a redenção da vaidade do cativeiro, da corrupção que foi sujeita. Romanos 20 a 21. Então, a terra está gemendo. A Bíblia fala em Romanos 8, 20. Esperando a redenção dos eleitos. A renovação, novo céu e nova terra. Irmão, se a terra vai ser algo extraordinário, maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Né? Se hoje ainda é bonito, depois da queda, se produz ainda, né? Em meio a toda essa maldade aí, essa maldição. Então nós podemos esperar algo que, na verdade, não temos nem como esperar, né? No sentido que não há, vai superar todas as nossas expectativas e vai ser algo maravilhoso, né? O novo céu e a nova terra. Essa redenção da criação só vai acontecer no dia do Senhor, quando os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Nessa ocasião, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro diz que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Segundo Pedro 3,10 e verso 12 também. Então, irmãos, essa terra, ela passou por um dilúvio e não foi mais a mesma. Foi um juízo universal, o dilúvio. Eu creio no dilúvio universal e que abalou a terra, né? Eu estava vendo na internet, apareceu na minha timeline, eu estava vendo um vídeo sobre o Ceará e tem lá a Serra do Araripe, né? E outros lugares do Brasil. Serra do Araripe, ela é a Chapada, né? Acho que é a Chapada do Araripe, ela é na divisa sul do Ceará, depois do sertão, né? No meio da Caatinga, lá num lugar que não é Caatinga, eu acho que é a região dos Inhamuns, né? Lá no Ceará, uma região que os índios Inhamuns viviam, cheio de fóssil lá, né? De seres marítimos, né? E outros seres lá, então nos mostrando que houve o pessoal fala, né, que o sertão vai virar mar, ou foi mar, é porque na verdade houve um dilúvio universal, e nos últimos tempos vai ser fogo. Esse céu e essa terra vão ser renovados, vai haver novo céu e nova terra. Vai ser, irmãos, vai ser diferente, mas vai ser novo céu e nova terra, vai ter lugar, ambiente, nós vamos ter um mundo habitável, né? Corpos incorruptíveis, né? Então, Deus vai renovar a sua criação, restaurar a sua criação. Ela vai ser tudo aquilo que Deus planejou que ela fosse, e ela não é por causa da queda hoje, né? Isso foi abalado ali, perdido, mas o plano de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus não vai ser frustrado, né? Deus vai completar o seu plano, né, de restauração aí. A terra vai ser o que Deus planejou que ela fosse, né, do que ela deveria ser. Também consequência da queda, sofrimento, dor e conflitos. Então nós que somos cristãos entendemos que a dificuldade, né, na família, tudo isso aí, né, a dificuldade no casamento, os problemas, na gravidez para a mulher, a dor, né, devia ser bem menos antes da queda, a dor do parto, né? Então, depois da queda, Deus disse à mulher: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez sobremodo, né? Então, deveria haver, mas ele multiplicou. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Né? Então, Deus criou os papéis, homem e mulher, os gêneros. Mas agora, depois da queda, a relação ficou tensa, difícil. Né? A mulher foi feita para ser auxiliadora, desde o princípio, antes da queda já. E aí agora, esses relacionamentos, né, eles são difíceis. O desejo será para o teu marido, mas ele
e ele te governará. Então, irmãos, essa rebeldia, né, essa rebeldia humana, e no caso as irmãs, né, o gênero feminino, as mulheres aí vão lutar contra essa rebeldia natural, contra a liderança do marido. Nós cristãos cremos que é consequência da queda, né? Então, quando Deus, depois da queda, fala com Caim, Caim estava com ódio no coração de Abel. Aí Deus chega para Caim: ó Caim, o pecado está na tua porta, mas o teu desejo é dominar esse pecado. Então, também a mesma palavra ali tem a ver também com essa liderança masculina. E na verdade, o desejo, né, da mulher será para o teu marido. Então, parece que há uma tensão aí, né, nessas relações. E também o homem não é o líder mais que ele deveria ser, né? Ele é um homem caído agora, ele não é mais o que ele deveria ser. Ele não exerce as suas funções de cabeça, de líder, com perfeição, né? Pelo contrário, agora o pecado está aí. E para o homem, as mulheres, a dor da gravidez multiplicada, a dificuldade aí de ser auxiliadora, de estar na questão da submissão, né, feminina. E para o homem, a questão do trabalho. Trabalho não é mal, ele não é consequência da queda. O que a queda causou foi tornar mais penoso o trabalho, mais difícil, né, para o homem. Então, aquilo que era para ser feito naturalmente, com prazer, agora é feito com fadiga, né, como o texto diz aí, com tensão, tenso. Em fadiga obterás da terra o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão. Então o trabalho é bênção, mas agora por causa da queda vai ser algo dificultoso para o homem, né? Especialmente aí com essa função que nas relações, né, bíblicas aí de gênero tem uma responsabilidade aí distintiva com relação ao sustento da família. Então agora o homem vai tirar o seu sustento da terra com dificuldade, com conflito. Para concluir essa primeira parte e ir para a parte 2 e final da lição, então, irmãos, nós explicamos a realidade, entendemos todo o restante da Bíblia a partir da queda, do Gênesis. A corrupção, o sofrimento, a dor, os problemas, os conflitos, né, as guerras entre as nações, né, a dificuldade dos homens entenderem a vontade de Deus, irem a Deus, submeterem a Deus, né, e isso, o pecado continua acontecendo na terra e a mazela continua aí, certo? Então aí, mais uma parte da conclusão, o homem acha que é livre de Deus, né, se acha iluminado, tudo, mas a verdade é que ele é escravo, e etc. aí, que nós vemos aí. O homem é escravo, está ignorante, depravado, né? Corrupto. Essa é a condição do homem. Apesar de tudo isso, irmãos, temos que entender também, agradecer a Deus pelo casamento. O casamento, ele é desde antes da queda, certo? O casamento, ele sofre por causa da queda, mas ele Deus criou o casamento, ele é o ordinário, a vida normal do homem é essa, é casar. Só os que têm dom, né, do celibato aí, ser solteiro, é que vão permanecer nessa condição. Então, ter filhos, casamento, trabalho, né, são bênçãos. Mas tem a dificuldade também, né? A queda trouxe a dificuldade, certo? Então, diante dessas consequências aí, depravação da imagem de Deus, morte, sofrimento, dor, mesmo assim, irmãos, nós sabemos que Deus é misericordioso e que nós não somos tão maus quanto poderíamos ser. Mas você vê a sociedade, né? Não funciona como deveria funcionar. Mas está aí, as coisas, né, poderiam ser piores. Poderíamos viver num caos total. Mas não, né? O homem ainda
cumpre a sua função, cada um ainda... As coisas têm piorado, né? A sociedade tem piorado, mas pela misericórdia de Deus ainda está aí. Então, tudo isso aí é consequência desse pecado, né? Mas Deus continua sendo bom, dando o pão de cada dia, né? Nos dando viver em família, igreja, isso é motivo de gratidão. E finalmente, aqui nessa primeira parte, a solução para tudo isso que vimos aí é Cristo, né? Cristo pode também redimir a cultura, a família, né? O nosso trabalho. Nós podemos trabalhar, viver em família para a glória de Deus. Então, no Evangelho, Cristo, a obra de Cristo, ela nos ajuda a ter esperança e também viver essas realidades aí do casamento, da família, para a glória de Deus. E isso vai ser perfeito no céu, né? Claro, aqui não. Então vamos ver, antes de passar adiante para a segunda parte. Vamos ver aí como é que está a transmissão, parece que está tudo ok. Presbítero Romeu, irmã Zuleide aí, Graça e Paz, irmão Mateus, bem-vindos aí. Então vamos seguindo aqui nosso estudo. Agora, seção 5, essa corrupção da natureza persiste durante essa vida naqueles que são regenerados. Irmãos, crente continua tendo a carne, a natureza corrupta. O cristianismo, o protestantismo não diz que crente agora virou pessoas sem pecado. Não, nós continuamos lutando com o pecado. A corrupção continua, a luta da carne contra o espírito. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Então, o pecado ele continua presente e é pecado. Porque estamos em Cristo, esses pecados não vão nos condenar por causa do perdão de Cristo, mas eles são pecado, eles são dignos de morte e condenação. Se Deus fosse nos considerar não por meio de Jesus, mas por meio de nossa justiça própria, estamos perdidos. Nossa justiça própria é trapo imundo diante de Deus. E agora nós vamos ver as consequências do pecado na nossa vida, né? Não geral, mas na vida particular. Corrupção física, né? O corpo. Né? Agora o homem morre, a vida humana é breve, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Salmo 90, né? Se passar de 70, é canseiro e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Lembre disso, a sua vida, a minha vida, é breve. Né? Nós estamos aqui, nós voamos. Né? Tudo passa rapidamente. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Né? Nós que somos crentes, gememos. Nós gememos. Temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Então, mesmo o crente está envelhecendo, vai morrer. A corrupção física afeta a todos. Essa corrupção, ela é vista na limitação das capacidades físicas do homem, enfermidades físicas e mentais. Então, irmãos, a gente que é crente não nega a doença que o homem está enfraquecido, doente, não. Né? Nós cremos que existe a debilidade mental, física. Né? Nós cremos nisso, que nós não devemos negar aquilo que é bom das descobertas, né, científicas aí. O problema é que a cosmovisão da ciência é ateísta e eles não creem em alma. E aí às vezes fica tudo muito confuso. Mas a pessoa pode perder a memória, esquecer as coisas, ficar com aquela doença Alzheimer, né? Isso é físico e também afeta o espiritual. Enfermidades assolam a raça humana, são consequências do pecado. O homem não foi criado para adoecer, padecer terríveis enfermidades. Seus membros e órgãos estão sujeitos a uma quantidade de moléstias.
minúsculos vírus ou bactérias podem levar à morte. Então, tudo isso aí, irmãos, é tragédia mesmo do pecado. Né? Doença, dor, morte física. Certo? Quer uma coisa mais antinatural do que a morte, separar a alma do corpo? Né? Isso é antinatural, não é? A gente sabe que para nós a morte não é o fim, que é a entrada no estado eterno com Cristo Jesus, mas é uma experiência traumática a morte, a separação da alma do corpo. Porque não era para ser assim. Deus não criou o homem para que ele morresse. Né? Eu gosto, né, de motocicleta, né? E o pessoal fala assim, mas tem muito acidente, é verdade, né? E eu sei disso, né? Eu uso, mas é um risco mesmo. Só que o engenheiro que criou a motocicleta, ele não criou ela para bater e cair, não. Ele criou ela para andar. Então é a mesma coisa com relação à vida humana. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver. Então a morte é uma realidade desagradável, né? E não é o plano original. É por causa da rebeldia do homem, por causa do pecado. O pecado que nós já estudamos o que é ele. O pecado é rebelião contra a lei de Deus. O homem virando as costas para Deus. A sua lei moral, né? Corrupção moral. Então, além do corpo que foi contaminado, o intelecto, a vontade, os sentimentos do homem, né? Como Romanos já lemos em Romanos, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Tudo isso aí nós vamos ver agora. Corrupção intelectual. Irmãos, o homem é inclinado. Por que as pessoas dizem assim, pastor, por que as pessoas estão no erro? Naquilo ali que parece tão cegas, no engano, na blasfêmia, na heresia. Irmãos, nós temos que lembrar, quando a gente pensa isso, que o homem ele está depravado. Que ele é inclinado à incredulidade, à idolatria. Que o homem é inclinado para as trevas. Você vê, mas por que? Está aqui a verdade, a luz, por que a pessoa não quer? Né? Então há uma incapacidade moral no homem. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Além da depravação do homem, tem Satanás ainda, cegando. Né? Então a gente entende que o homem está nessa condição. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, lhes são loucura. O homem natural vive na vaidade dos seus pensamentos, obscurecido no seu entendimento, alheio à vida de Deus, na ignorância. Então, nós, irmãos, nós não devemos esquecer disso. Né? A gente olha ao redor e quando Deus nos abre os olhos, a gente, mas por quê que as pessoas não veem a Deus? Né? Por que elas não se submetem a Jesus, ao Evangelho? Porque são depravados. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se isso não for dado pelo Pai. A vontade é volitiva. A depravação do homem também é uma rebeldia do coração, da vontade. Insubmissão a Deus. Então, o homem quer a rebelião é que agrada mesmo. Ele quer ser rebelde mesmo. Quer transgredir a lei de Deus. Tem muito mais apelo. Né, uma cultura rebelde, pode dizer, na cultura aí, né, na arte, na cultura. O que é que atrai as pessoas? Geralmente o que atrai é o que é mais rebelde que tiver lá, é o que vai atrair. A vontade do homem em estado de pecado não é governada por Deus nem pela razão, é pelas paixões da carne. Então, o que atrair a carne, as cobiças, a concupiscência da carne, a glória do mundo, é que vai atrair nossa natureza caída, carnal, nosso velho homem. O pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus. Então, o homem é inclinado para aquilo que é contrário a Deus. As emoções, os sentimentos também. O prazer do homem está onde? Nas coisas de Deus ou na vontade da carne? Na vontade da carne. O homem tem prazer na iniquidade, na luxúria, no adultério, na glutonaria, na bebedeira, na mentira, no orgulho, na autossuficiência, na preguiça. Então, todas essas questões aí é que nos atraem.
né? Agora, falou das coisas de Deus, aí tudo é difícil, né? Parece que é um fardo, né? O homem não tem prazer, o homem natural ama as coisas do mundo, que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, e as coisas de Deus não têm atratividade para o homem natural, né? Ser um santo, Deus me livre. O pessoal vai pensando, não é negócio de ser santo. Agostinho era um depravado, né? Antes de se converter, Agostinho de Hipona. Aí Agostinho, quando ele estava perto de se converter, ele orava assim, ele ia fazer uma oração assim: Senhor, né, me salva, mas não agora ainda, né? Assim, deixa eu pecar mais um pouquinho aqui, né? Então essa é a vontade da carne. Esse é o homem natural, né? Ele é rebelde, ele quer, mas não quer, né? Não agora, ou nem quer mesmo, né? Então, tudo isso, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o homem está inapto, com inabilidade espiritual. Ele não pode agradar a Deus, o homem. Ele não é capaz de fazer nenhum bem espiritual. Ele não pode alcançar o favor de Deus, o perdão dos pecados, pelas suas obras. Jesus diz em João 5,40, não quereis vir a mim para ter vida. Jesus estava ali pregando e as pessoas não queriam. No final, 120 pessoas só. O Messias veio, Deus veio à terra, e no final, quem estava esperando lá em Atos, o batismo com o Espírito Santo, era 120 pessoas. No mundo todo, imagine quantas pessoas não tinham lá. Toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então nós somos árvores más, por natureza. Mas não produzimos fruto bom. Ninguém pode vir a mim, João 6,44, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém vai a Deus por si mesmo. Essa depravação, a doutrina reformada da depravação total. Jesus continua, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então o homem só vai buscar a Deus de verdade se Deus intervir na vida dele. Porque a carne não quer Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Santo. Não quer. O homem natural não quer. Também temos aí a morte eterna, que não é deixar de existir, irmãos. Morte eterna é a separação de Deus eternamente, né? Viver afastado de Deus eternamente, né? O homem vai estar lá em dores, enfermidades, remorsos, angústias, tristezas, depressões sem fim, sentimento de culpa. Então a morte eterna a gente sabe nem o que é, né? Exatamente, mas é ser banido da presença de Deus, é a condenação final do rebelde. É a consequência final do pecado. E o pior da morte eterna, o pior dela, é que o homem não pode sair de lá mais. Isso é o que é terrível, né? Porque se você dissesse assim, não, ele vai ficar lá um tempo, depois sai. Aí, né, menos mal, né? Porém, irmãos, é bom, né? Eu falei menos mal, expressão bom, mas essa condenação é justa. E Deus é justo e bom quando ele faz isso. Porque é necessário, né, que o pecado seja punido, né? Se Deus não punir o pecado, ele é um juiz injusto. Então esse é um estado terrível, miserável, né? De uma mente atribulada, angustiante. Então, irmãos, o sofrimento, essas tribulações dessa vida, as crises, são ruins, mas nada se compara com a morte eterna, onde não há nenhum consolo, conforto ou alívio, né? Então a morte eterna é isso aí. Por fim, para concluir, ler a última seção do capítulo 6. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa está sujeito à ira de Deus. Então o pecado, a gente não tem noção do que é o pecado, não. Ele torna o homem sujeito à ira de Deus, à maldição da lei, à morte e às misérias espirituais, temporais e eternas. O pecado é terrível, a gente não tem noção, acaba
muitas vezes não tem discernimento mesmo profundo do que é ele, né? Antes de ler a conclusão aí, vamos ver como é que está a transmissão, se tem alguma pergunta. Irmão Clebson aí, bem-vindo, graça e paz, irmão Clebson, etc. E os outros irmãos. Ok, não há perguntas, vamos ler a conclusão e ir para o encerramento aqui da aula. Nós vamos ver só, deixa eu ver aqui só quanto tempo é, 50 minutos, ok. A concepção reformada de pecado não é filosófica nem metafísica, é bíblica. Pecado é a transgressão da lei de Deus. É falta de conformidade com a vontade de Deus. Pecado é ir contra, né, quebrar a lei de Deus, essas coisas aí que a gente já aprendeu. Né, isso tem a ver com omissão, né, disposição do pensamento. A pessoa não foi cometer o pecado, mas a disposição do coração, a falta de amor a Deus, de vontade de Deus, é pecado. É a natureza pecaminosa em ação, né? A natureza corrupta que está dentro de nós. Então o homem não ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é pecado. Ah, pastor, mas as pessoas não são tão ruins, elas estão aí, mas elas não são crentes. Então, essa falta de amor a Deus, de desejo de Deus, é a natureza corrupta em ação. E nesse estado, irmãos, todos nós nascemos. Todos os filhos de Adão se encontram. Todo homem está nesse estado de culpa, sob o domínio do pecado, debaixo da ira de Deus. É isso que aprendemos, né? E a solução para isso é Cristo. Né? Só Cristo pode nos resgatar dessa condição caída, né, de pecado. Essa é a nossa solução. Né? Então, irmãos, nós temos que ter uma doutrina bíblica do pecado, né, entender o que é o pecado, para que a gente entenda, nós vamos estudar mais na frente, o pacto, o evangelho, né, a Cristo, para que a gente entenda a necessidade de Cristo, do arrependimento, né, de aprender a lei de Deus, não para sermos salvos, mas porque a lei ela é a expressão da vontade de Deus, da santidade de Deus, e a lei ela é um caminho de santificação, né, aquilo que deveríamos ser ou fazer se não fôssemos caídos. Então é muito importante a gente entender, né, ter uma concepção do que é o pecado. Então o pecado é a transgressão da lei de Deus, né, e torna culpado o pecador. Então nós não temos que justificar por nós mesmos, né, o nosso pecado, mas tão somente Cristo é quem pode perdoar e nos salvar do pecado. Também vimos aí que o crente continua, né, com essa corrupção ainda no seu coração, tem que vigiar, mortificar o pecado, né, combater o bom combate aí da fé, né, está pedindo a Deus graça, né, para vencer esse pecado. E toda a explicação aí do que está aí por aí ao redor, nós entendemos que há um Criador, mas que a criação não é mais o que ela era originalmente. Então o Criador é bom, mas a criação agora ela é caída, né? Especialmente os homens. Então a explicação do mal no mundo é moral, é a queda, é a humanidade realmente, né? A humanidade em rebeldia. Então essa é a condição do homem caído. Ok, irmãos, vamos orar aí para encerrar a nossa classe, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, louvamos a Deus pela vida de cada servo Teu que tem aprendido da verdade na Tua palavra, lendo, ouvindo a pregação, os estudos. Abençoa, ó Deus, esclarece, ilumina, dá graça a cada um e que possamos entender, abre os nossos olhos, ó Pai, para entender a malignidade do pecado e nos dá desejo de ir a Cristo, de ser santos. Ó Deus, opere em nosso coração, porque por natureza não somos inclinados ao Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus.
Amém. Irmãos, nós encerramos nossa classe. Uma boa noite a todos aí, uma boa semana. Estaremos juntos aí na terça, na quinta, quem desejar estar conosco presencialmente. E também mais para frente aí no próximo domingo. Então, Deus abençoe, graça e paz. Até uma próxima oportunidade. Encerrando aqui a transmissão. Amém.